Bom, esse governo gastador do PT, ele foi obrigado a cortar 419 milhões de reais do Ministério da Defesa, da Polícia Federal e da ABIN, né, isso para ajustar o orçamento de acordo com o arcabouço fiscal. Corte na defesa chegou a 280 milhões e o orçamento da pasta este ano será o menor da última década. Polícia Federal perdeu 122 milhões. Ministério da Saúde perdeu 140 milhões. Ministério da Educação e de Ciência e Tecnologia, esses dois ministérios sofreram um corte de 280 milhões de reais. Consta, como é o governo do PT, né, não houve manifestações dos estudantes. Quando a Dilma fez lá um corte muito maior, se não me engano, de 9 bilhões na época dela, na época dela ficou feio isso, cacófona. Na época da Dilma, ela cortou 9 bilhões de reais da educação, ninguém falou nada. O Lula também já fez cortes na educação, voltou a fazer agora, ninguém falou nada. Bolsonaro fez lá o seu contingenciamento e todo mundo na rua, manifestação, algumas até violentas, mas dessa vez, governo do PT é isso, né? Consta ninguém fala nada, né? Olha, Lacombe, as feministas não estão falando nada da norinha do Lula agredida, né, com cotovelada pelo marido, né? Entregou as provas e tudo. É um negócio impressionante o duplo padrão, né? O DiCaprio, a Greta Thunberg sumiram durante a morte dos Yanomamis na gestão Lula, ou o desmatamento, ou as queimadas lá na região amazônica. Eles só aparecem quando é para detonar a oposição ao PT. Esses movimentos de minorias e também do planeta, né, Salvar Gaia, não tem nada a ver com planeta ou com minorias, tem a ver com esquerda. Isso, se não ficou claro ainda, é porque a pessoa está alienada. Ela precisa entender do que se tratam esses movimentos. Agora, cortar a defesa, eu estou aqui na presença do Coronel Gerson, ele vai falar depois de mim, ele vai poder defender a corporação aí. Mas eu ia brincar só que vai faltar dinheiro para pintar meio fio, né? Na atual circunstância, a gente tem que poder ironizar um pouquinho a turma. E no limite, se entrar uma terceira guerra mundial, o Brasil vai estar do lado errado mesmo, vai estar do eixo do mal, então a China que nos defenda, né? Porque nós chegamos nessa situação tétrica. Brincadeiras à parte, a gente sabe que existe um esforço deliberado da turma do Dirceu de ir sucateando as Forças Armadas, neutralizar qualquer possibilidade de reação por parte dos militares, que são os que detêm realmente armas. E no limite, seriam aqueles que poderiam impedir o Brasil tanto de mergulhar numa guerra civil como de mergulhar numa ditadura comunista de vez. Alguns diriam que talvez está tarde para isso, já estão lá prestando continência para Maduro e companhia, é o ponto. Mas que existe esse plano de médio e longo prazo de desqualificar, desacreditar as Forças Armadas perante a opinião pública e, ao mesmo tempo, ir cooptando o alto escalão e sucateando o armamento das Forças Armadas por parte da esquerda radical no Brasil, ninguém pode duvidar. Gerson, e aí, esse corte, bom, não só na defesa, mas defesa é sua área, mas na educação, na saúde, ciência e tecnologia, defesa, Polícia Federal, ABIN. É que eu tinha cortado o meu som para o pessoal não ouvir o chimarrão. Para espirrar, foi isso? Não, foi para não parecer mal educado quando a cuia chia aqui no chimarrão. Mas vamos lá. Eu vi várias mensagens aqui, saúde, Lacombe, obrigado, pessoal. Vamos lá, Gerson, desculpa. Mas vamos lá, eu creio que o Rodrigo fez essa provocação, eu volto a ela daqui a pouquinho, mas eu creio que o problema é bem maior. Na verdade, quando a gente fala de orçamento e uma gestão perdulária, do jeito que o PT volta a reeditar, nós estamos percebendo que a conta não fecha por causa da tal da governabilidade. Essa tal de governabilidade, ela nos persegue há muito tempo, porque esse presidencialismo de coalizão que começou a aparecer quando o Fernando Henrique Cardoso precisou da sua reeleição, e ele introduziu esse conceito que é um híbrido de uma Constituição inspirada no parlamentarismo, mas que mantém o presidencialismo, faz com que
esse orçamento seja manipulado para obter os objetivos políticos. No caso do Fernando Henrique, que por coincidência foi o período pior para a história das Forças Armadas, no período, posso dizer, não só desse século, mas do final do século passado, em que as Forças Armadas não tinham dinheiro sequer para alimentação, munição, treinamento, etc., e sobreviveram aqueles 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Da mesma forma, elas sobreviverão, viu, Rodrigo? Porque a missão principal de defesa da pátria, eu sei que eu estive lá 32 anos, isso não vai ser desconsiderado. Agora, quando você retira do orçamento dinheiro da saúde, da educação, da defesa e até mesmo da Polícia Federal, que tem quadros muito reduzidos, e agora a gente percebe que parte da Polícia Federal ainda está dedicada à perseguição política, quer dizer, os quadros já são pequenos, e você ainda tem parte da Polícia Federal fazendo busca e apreensão de manhã, de madrugada, perseguindo os opositores políticos e intimidando a oposição, a gente percebe que o país ele caminha para aquele tripé que nós já conhecemos no período do impeachment da Dilma. Por isso que tantos falam de Dilma 3. Agora, a má gestão do orçamento ela vai nos levar a uma situação inexorável, ou seja, começaremos a perceber que o próprio Congresso que clama por ser comprado com as tais emendas, esse próprio Congresso vai começar a virar o jogo a partir das eleições municipais. Isso só tende a se agravar. Em 2025, quando forem eleitas ali à mesa, lá na Câmara dos Deputados, junto com o Mário, ou lá no Senado, todos os congressistas profissionais, e particularmente do centro, do tal centrão, estarão olhando já para 2026. E a vontade, a sede de conseguir, junto às suas bases, junto aos seus currais eleitorais, fazer um papel bonito ali com o orçamento, clamando ali do governo executivo um tipo de apoio para que eles possam votar e apoiar o mínimo de governabilidade, isso vai se tornar insustentável. Então, na verdade, o que está sendo tirado dessas áreas importantes, ela está sendo redirecionada para uma política pública, uma política de governo que está longe de ser uma política de Estado, ou seja, voltado para os interesses nacionais. O que o governo tenta fazer é sobreviver, porque, ao contrário do que o mainstream jornalístico fala, o PT ele não tem maioria no Congresso Nacional. Pelo contrário, o PT e a esquerda elas minguaram, seja na eleição municipal de 2020, seja na eleição de 2022. O Congresso Nacional não é de esquerda, ele é um Congresso de centro e de direita. E para conseguir governar, eles vão com toda a força para cima do centro. E por isso, todas as nossas políticas públicas, não só na área de defesa, mas elas vão sofrer muito na mão desse tipo de gente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.